Tá gravando. Já vem. Isso, computador. Continuou gravando, Tá, uhum, tá aparecendo aqui pra mim. mas a hora que eu saí tava? Na hora que eu saí, Na hora que eu saí aqui, continuou gravando? continuou, é escrito gravando aqui em cima. Tava escrito gravando e tava playzinho, assim. A bolinha vermelha piscando. Ah, então tá bom. Então eu vou agora ficar de co-host e você é o host. Tá. Tá bom. Compartilhar eu faço. No verdinho. Hum, como é que eu boto então? Vou ter que tirar isso aqui, peraí. Meu computador deu pau Hum. e. Ih, perdi você agora. E agora estou usando o computador da Maria. Ah, tá. Tô aprendendo também. Vou parar a gravação. Isabela, falando nisso, Oi. é só certificar se você recebeu o interesse, né? Ok, então agora um bom dia oficial a todos os participantes dessa banca de defesa de projeto, né? Projeto de dissertação do acadêmico Jorge Guimarães. O Jorge é orientado por mim e co-orientado pela professora Marja. E na banca de hoje tem a participação da professora Paola Ney e da Andréia Tecchio. A Andréia é pós-doutoranda voluntária aqui do programa do PGA, né? Bom, contamos então com a participação também da professora Gaia, né, que é suplente da... Obrigado, Gaia, por estar presente. Suplente da banca, e do professor Jean-Louis. E como vocês vão ver na apresentação do Jorge, esse projeto de pesquisa do Jorge, o projeto de pesquisa da dissertação, está vinculado a um projeto de pesquisa que o professor Jean-Louis coordena sob indicações geográficas e que contempla vários estados brasileiros, e um deles foi Santa Catarina, e que o Jorge faz parte da equipe desse projeto coordenado pelo professor Jean-Louis. Bom, nós vamos seguir, então, a, a ordem aqui da defesa. O Jorge vai ter entre 20 e 30 minutos para apresentar o projeto. Na sequência, a Andréia fará a sua arguição e depois a professora Paola. E como a professora Gaia, que é suplente, está presente, se nós não estourarmos no tempo, a professora Gaia também pode, vamos fazer o possível para que a professora Gaia também faça uso da palavra. Jorge, não estou te vendo aqui na tela, mas estaria contigo para fazer a tua apresentação, pode ser? Pode. Tá liberado então, né? Uhum. Só achar aqui a tela. Uhum. Nós estamos vendo já, agora de forma ampliada. Muito bem, Pode começar? pode sim. Bom dia, as pessoas queridas. Primeiramente, queria agradecer as pesquisadoras da banca que aceitaram o meu convite, participar dessa etapa. Agradecer as pessoas presentes também, remotamente. Aquece bastante
no meu coração. E eu sou Jorge Guimarães, estou cursando o curso de mestrado num programa de pós-graduação em agrossistemas, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Da Tradição ao Mercado, a Informalidade na Fabricação e Comercialização do Queijo Artesanal Serrano em Santa Catarina. Sobre... Estou sob a orientação do professor Ademir Casella e com a orientação da professora Margem Milano. E somos parte do Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território, o LEMAT. Bem, eu inicio essa apresentação resgatando um caráter do Brasil que me chama muita atenção, né? Essa pluralidade social que existe no nosso país, que é um conjunto de várias identidades territoriais que são originadas a partir de várias misturas de culturas, de exploração de corpos, de trabalhos escravizados, biomas com faunas e floras e micro-organismos bem específicos, e tudo isso foram ah, se complementando e se adaptando e resultando em várias identidades específicas e distintas. Podemos ver isso através de músicas, de danças, de culinárias, enfim. Dentro desse campo de culinárias brasileiras, temos o produto queijo. O queijo, ele consegue integrar várias práticas agrícolas, consegue fazer parte de, de colabora com dietas nutricionais, com relações sociais, e, enfim, poderia passar o dia inteiro aqui falando bem de queijo, porque quem come queijo sabe o que é bom. Mas eu queria destacar a contribuição do queijo para a formação da sociabilidade dos territórios. E é a partir desse contexto que eu entro no queijo que eu estudei, o queijo artesanal serrano. Ele é exclusivo do Planalto Sul da Serra Catarinense e da região do Campo de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. E ele surgiu, né, a sua história inicia desde o período da colonização e ao longo do tempo vem sofrendo certas ameaças ao seu modo de fazer, né, ao saber fazer por conta do sistema agroalimentar globalizado, que visa homogeneizar os produtos, as atividades, tirando esse caráter de identidade específica dos territórios. Ah, mas também o queijo despertou muita curiosidade e atenção de várias instituições de pesquisa que tentam buscar formas de defender esse saber fazer e preservar essa identidade que está atrelada com o território. Eu destaco o que tem um certo protagonismo no território estudado, o Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense, chamado CISAMA, e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE. Essas duas instituições conseguiram ter como os principais resultados a criação da marca coletiva Sabor Serrano, que essa marca possibilita mercados, diversas agroindústrias fazerem parte de mercados competitivos através do uso dessa marca, além de trazer essa visibilidade no rótulo, um símbolo do território. E a indicação geográfica Campos de Cima da Serra. A indicação geográfica é um reconhecimento que somente o território que a possui pode produzir esse produto. E, no caso, essa indicação geográfica é específica do queijo artesanal serrano. Aqui temos um mapa do território reconhecido que produz o queijo artesanal serrano. Então, ao norte, os municípios que
fazem parte da região serrana de Santa Catarina, e ao sul os municípios que fazem parte da região de Campos de Cima da Serra, do Rio Grande do Sul. Toda essa delimitação em amarelo aqui é o território da indicação geográfica Campos de Cima da Serra do queijo artesanal serrano. Esse trabalho, esse trabalho, ele foi, a pesquisa foi feita basicamente nos municípios da Serra Catarinense, do lado da Santa Catarina. E eu pude participar de dois projetos. O primeiro, chamado Reconhecer o Desenvolvimento Sustentável dos Territórios através das Indicações Geográficas, coordenado pelo professor João Luiz, da Universidade de Brasília, e com diversas outras universidades apoiando, enfim, e que tinha como objetivo investigar o papel das indicações geográficas na contribuição de uma produção mais sustentável de queijos artesanais. Queijos artesanais são queijos feitos a partir de leite cru. Então, tem todo um modo de fazer. E esse projeto, ele investigou e está investigando ainda 6 queijos com essa característica. E eu fiquei responsável, junto com a professora Marja e a pesquisadora Adelaide, pela região da Serra Catarinense. E num outro projeto, que é vinculado ao laboratório que eu trabalho, o LEMAT, chamado Desenvolvimento Território Sustentável, Interface entre Cesta de Bens e Serviços, Mercados e Marketplace, bem investigar todas as ferramentas e mecanismos existentes nos territórios que colaboram com os Objetivos de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Então, ambos os projetos tiveram pesquisas feitas no território da Serra Catarinense, e a partir dos dados coletados, eu tive essa percepção de que, de tantas unidades produtivas de queijo artesanal serrano, a grande maioria eram informais. E com tantas outras formas de diferenciação comercial, diferenciação para comercialização, havia baixa adesão nesses signos. Isso me despertou a atenção. Bom, como é que se deu, né, a conformação do queijo, a história do queijo? Desde da época da colonização, estava no período de ocupação de terras e exploração de atividades, enfim, que as primeiras atividades exploratórias eram trabalhos escravos indígenas e a exploração de madeiras. E aí Portugal precisou ocupar o máximo de terras do Brasil e destinou essa região sul do Brasil para que famílias açorianas pudessem ocupar. E dentre os conflitos existentes nessa época, as famílias chegaram no território com gados de aptidão para carne, soltos, criados extensivamente, e com essa característica climática muito bem definida, né? Estacional, de que faz frio e faz calor, e aprender o que é comida, o que não é, como é que caça. Essas famílias já trouxeram com elas o saber fazer queijo, mas não com gado existente aqui. Então foi tudo uma mistura e uma adaptação, durou por muito tempo, para aprender a fazer o queijo, aprender a utilizar a agricultura possível nesse território, possível nesse terreno. E ainda nesse território teve o processo de incentivo de imigração europeia, um século depois, que famílias, principalmente italianas, ocuparam esse espaço também e interagiram com esse modo de viver na Serra Catarinense. Entre esse tempo, a Serra Catarinense também foi palco para o caminho de tropas que vinham cruzando o país, trocando mercadorias e gado, levava o gado produzido aqui no Rio Grande do Sul
Eu falo aqui a Serra Catarinense, né? Produzido na Serra Catarinense, no Rio Grande do Sul, para trocas de mercados lá em São Paulo e até nas regiões de mineração, em Minas Gerais. Então, tudo isso foi um período sempre de trocas e escâmbios e aprendizados diferentes. E o queijo se envolvendo cada vez mais na participação desses mercados, com trocas de serviços ou com formas de nutrição, ou com presentes, como relação social. E, e durante todo esse período, até os dias atuais, o queijo foi se adaptando, né? Foi tomando vários nomes, tomando várias formas, enfim. E mesmo com toda essa mobilização sociopolítica existente no território, a, com marca territorial, indicação geográfica, a valorização do queijo, como o queijo fazendo parte da identidade do território, ainda ah, apresente a, a, presente a comercialização do queijo em canais informais. Sobre a Serra Catarinense, o território estudado, ela recebe inclusive vários nomes, né? Existem várias formas de denominar a serra. E eu adotei pela a delimitação da Associação Municipal da Região Oceana, a AMURES. Santa Catarina é dividida por várias associações municipais, e a AMURES é a que mais tem maior extensão territorial. E, e cerca de 17,5% do território é a AMURES. Ela é integrada por 18 municípios. E o que que é a AMURES, né? O que que é a associação? São quando esses 18 municípios se juntaram para se ajudarem, se resolverem problemas, situações, problemas em comum e dividirem, integrarem essa administração política e enfim, colaborações com questões de desempenho e desenvolvimento econômico. E o que me chamou a atenção dessa questão de perfil demográfico da associação foi que, por mais que ela tenha cerca de 18% do território do estado, ela só tem 4% de toda a população do estado. Então, o modo de ocupação das terras ainda é representado nos dias de hoje, né? Com concentrações de terra e, e a forma agrária como uma saída de atividades e serviços. E hoje é possível perceber também a questão da agroindustrialização no território. Atualmente, na Serra Catarinense, nos últimos anos, tem recebido bastante incentivos, como políticas públicas e investimentos, para essa questão de valorizarem a agroindústria, as agroindústrias, principalmente de unidades familiares. E vale destacar a marca coletiva Sabor Serrano, que eu mencionei atrás, que possibilita a inserção dessas agroindústrias dentro desse mercado competitivo, né, utilizando essa marca coletiva. E, e como segunda política pública também que chamou atenção nesse território, é o programa chamado Programa Santa Catarina Rural, SC Rural. Esse programa possibilitou a, a legalização, a construção de agroindústrias, estruturas físicas pertinentes à certificação de expensão municipal e, e a custos de capacitação, enfim. Então, esse seria o cenário atual de Santa Catarina e do meu território, né? Seria o cenário atual do meu território estudado. Aqui é um mapa dos municípios da AMURES, os outros municípios. E para eu conseguir investigar melhor todos esses fatores,
e conseguir interpretar e, enfim, trazer resultados para perguntas existentes, eu busquei alguns referenciais teóricos para me dar esse norte. E o primeiro seria o desenvolvimento territorial sustentável, né? Uma alternativa que surgiu para escapar dessa ideia de desenvolvimento só existe com um crescimento econômico de alta escala e que determina certas funções para setores urbanos e rurais. O desenvolvimento territorial tenta abraçar essa articulação de atores territoriais e organizações que existem nas suas particularidades, valorizando também esses processos históricos de cada território, como fatores que promovem o desenvolvimento no território. Dentro desse arcabouço teórico, tem o acerto de bens e serviços territoriais. Esse, esse arcabouço teórico metodológico, ele possibilita trazer como fonte-chave para alcançar o desenvolvimento territorial essa articulação, além da articulação dos atores territoriais e de organizações, a valorização dos recursos territoriais específicos. E é a partir disso que eu consigo entregar na minha pesquisa para eu conseguir visualizar e entender a importância do queijo artesanal para o território e como que ele pode ser uma coisa que alavanca, algo que pode fomentar o crescimento de vários outros fatores chaves para o desenvolvimento dentro do território. Como segundo referencial teórico, tem o mercado socialmente construídos e que esse referencial vai me ajudar a entender esse funcionamento desses mercados informais. Eu percebi que os mercados informais no território valorizam muito essa questão de relações sociais e é como os mercados socialmente construídos, eles valorizam mais as relações sociais do que as regras e normas vindas de mercados convencionais. Então, essa diferenciação teórica vai me dar um aporte para conseguir entender como que esses mercados informais funcionam, como que eles se articulam, como que eles se reconstroem as economias locais e dando essa ideia de diversidade, né, também. E delimitar precisei delimitar o conceito de informalidade, de informal, né? É um termo polissêmico vinculado a muitas outras atividades e até complexo de explicar o que seria informal, o que não é. Então, a partir desse contexto de mercados, de recursos, de sistema produtivo de queijo artesanal serrano, eu trouxe essas legislações que definem o que é um queijo artesanal serrano informal, o que não é. Né? Temos essa lei de 1950, que é o que definiu que todo produto de origem animal precisa ser fiscalizado e inspecionado a nível nacional. E essa portaria em 96 exigiu que o queijo artesanal, né, o queijo de leite cru, só pudesse ser comercializado depois dos 60 dias de maturação, e o que foi dando mais, empurrando para a margem, né, esse sistema de produção de queijo artesanal, se você não pudesse inserir ele nos mercados. É como se estivesse criando impedimentos para que houvesse a comercialização desse queijo de forma formal. Em 2010, nesse decreto nacional, já permitiu aproximar é, as atividades de fiscalização e inspeção dos municípios, a nível municipal. Então, práticas e especificidades de cada município foram atendidas, mas ainda assim não foi tão específico para queijos artesanais. Em 2016, essa lei de Santa Catarina
ela já foi uma lei específica para queijo artesanal serrano, e que foi um avanço de grande importância para o Estado, visto que foi reconhecido pela lei a possibilidade da comercialização do queijo. Em 2019, esse decreto ele traz a possibilidade de comercializar um produto onde o território é gerido, né? O território faz parte de um consórcio público, né? O consórcio intermunicipal, por exemplo, que eu citei, o CISAMA, todos os municípios que ele abrange, o queijo pode ser comercializado. E o que isso facilita a, 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 a incluir o queijo dentro dos mercados. Bom, como justificativa, eu tenho ah, uma baixa adesão do uso de signos distintivos no mercado do queijo artesanal e, e várias questões sobre como que funciona essa estratégia de reprodução dentro desses mercados informais existentes, quais seriam essas diversidades entre os mercados e trazer também uma possibilidade de construção de políticas públicas mais próximas, mais acessíveis dentro desse campo além de garantir a permanência das famílias produtoras de queijo no campo, mas com segurança e mais dignidade. Com pergunta de pesquisa, eu tenho como se dá a informalidade na fabricação e comercialização do queijo na Serra Catarinense e quais são os impactos para o desenvolvimento territorial sustentável, tendo como referência o enfoque de cesta de bens e serviços territoriais. Em hipótese, eu trago que existem fatores que dividem esse grupo em dois, né? Diria, escolhas, entre aspas, entre formalidade e informalidade, e, e que são são fatores distintos e que promovem uma certa fluidez, oscilação entre estar na informalidade e estar na formalidade, porque ambos apresentam vantagens e desvantagens. Com vantagem de estar em um mercado formal, você tem uma garantia de venda do seu produto, uma garantia de um produto com uma certificação de inspeção sanitária e até a acessibilidade a políticas públicas, quando você faz parte desse grupo de mercados formais. Entretanto, quando você faz parte de mercados informais, você tem uma maior proximidade com mercados proximais, um mercado de venda direta, relação de quem produz e quem consome. Você tem essa maior valorização de relações sociais, você pode ter um controle dos seus preços, para quem você vende, quando você produz. Com o objetivo geral, investigar e descrever as formas de fabricação e comercialização das unidades produtivas de queijo artesanal serrano e compreender a importância de canais de comercialização informais para o desenvolvimento territorial sustentável, utilizando referencial de cesta de bens e serviços territoriais. Com objetivos específicos, eu tenho como caracterizar as principais formas de fabricação e comercialização, nessa ideia de trazer, como resultado de pesquisa, essas diversidades de unidades produtivas de queijo artesanal e analisar as principais explicações para a formalidade e informalidade, né? Quais são os motivos que implica em continuar na formalidade ou migrar para a informalidade. A metodologia dessa pesquisa, eu vou usar os dados obtidos através de uma ferramenta que avalia a performance, a transição agroecológica. Essa ferramenta, com a sigla em inglês TAP, ela foi formulada pela FAO, no intuito de trazer mais dados quantitativos sobre a agroecologia. É uma ferramenta em formato de questionário, de 3 etapas. Nessas 3 etapas permite desenhar a estrutura do agroecossistema, né, do estabelecimento, quais são as atividades vinculadas à agroecologia mais evidentes e quais são as que têm fraqueza e quais seriam o vínculo com o desempenho econômico sustentável dessa propriedade. Então, essa ferramenta pode ser aplicada
em vários tipos de agricultura e agropecuária. E o requisito dessa pesquisa foi para unidades que produzem queijo artesanais, queijo de leite cru, né? Foi com essa fermenta que eu utilizei no projeto financiado pela Sebrap, que eu falei anteriormente, e eu pude aplicar 39 questionários em 13 municípios. Também pretendo usar dados de entrevistas semi-estruturadas que eu precisei fazer durante o campo, porque é um questionário longo, extenso, né, com muitas perguntas, e, e fazer ele se adaptar a cada perfil de família entrevistada. Então, precisamos, né, eu apliquei com mais uma pesquisadora, precisamos adaptar esse questionário com perguntas chaves de facilitar o entendimento das famílias, com um total de 59 entrevistas semi-estruturadas. A estrutura da dissertação eu pretendo escrever em forma de artigo, dividir em 2 artigos, além da introdução e considerações finais, vou ter um artigo 1 que vai ser sobre a caracterização dessas unidades de produção de queijo, e o artigo 2 sobre a relação desses mercados informais com o desenvolvimento territorial sustentável. Esse é o cronograma, e está aqui, e eu pretendo fazer a defesa da dissertação em agosto de 2024. E eu agradeço a atenção e o tempo. Sim. Tudo bem, Jorge, obrigado pela apresentação, pelo uso do tempo, né, dentro dos 30 minutos previsto. Então, nós vamos passar agora para a arguição dos membros da banca e vamos começar com a Andrea Tech, pode ser? Olá, bom dia. Obrigada, Jorge. Obrigada, Casella. Obrigada, Marja, pelo convite. Obrigada a todas as pessoas que estão prestigiando esse importante momento da trajetória de uma dissertação de mestrado. Vou ser breve. Se possível, eu gostaria de ouvir a professora Gaia, que eu acho que nesse momento, quanto mais olhares e maior diversidade de pensamentos, de forma de ver, eu acredito que seja rico tanto para o Jorge como para a orientação. Então, sem delongas, Jorge, e orientadores, a opção por focar na informalidade, ela é corajosa, desafiadora, mas necessária. Eu atuo e pesquiso num território que isso é muito presente e vejo que aqui no território de Ceará, que é perto de Chapecó e de Concórdia, que é o berço de agroindústrias familiares, com um número elevado até, as que nós consideramos consolidadas estão indo para a informalidade. Então, tem uma série de questões. Eu também fiz uma pesquisa aqui apoiada por Casella, Valdete e outros colegas do Lemate com informalidade, e é muito dinâmico. Não tem uma regularidade de produção, enfim, tem um mundo de questões ali para você averiguar. Então, parabéns por essa temática, que, embora difícil, a gente tem que olhar para ela, né, no âmbito da pesquisa. Eu vou fazer comentários mais pontuais em relação ao projeto e depois alguns mais gerais, e não tenho aqui a pretensão de apontar todas as questões, e também, Jorge, e orientadores, alguma questão que ficar fora agora, eu fico à disposição para nós conversarmos depois. Jorge, então, na página 13.4, quando você fala dessa constituição a herança que o queijo carrega, você fala em povos, clima, ambiente, história, cultura da região, e assim, me parece que depois no projeto, é claro que é um projeto, não é a dissertação pronta, isso fica meio de lado. Então, acho que para a tua dissertação é importante. O que são esses povos? Os povos até você adentrou um pouquinho, mas tem toda uma cultura cabocla que, diferentemente dos outros territórios, que aqui do sul, pelo menos, que as regiões produtoras de queijo são os descendentes de imigrantes europeus. No território de Lages tem um componente caboclo bem importante. Então, acho que isso
é bacana. E que ambiente, que clima, e isso nós temos também elaborado nas pesquisas anteriores coordenadas pelo LEMAT, e com certeza deve ter muita pesquisa da UDESC, de outras universidades e outros pesquisadores do território em relação a isso. Então, minimamente, eu acho que isso precisa estar caracterizado. Então, no final da página 4, você coloca que duas organizações públicas tornaram as protagonistas responsáveis pela valorização do queijo. Eu não conheço assim detalhadamente, mas eu sei que a IPAGRE também tem um trabalho naquele território que não é o que eu conheço, mas aí eu remeto para você analisar na pesquisa, dar uma olhada se o papel da IPAGRE também não foi um pouco militante, além do institucional público de cumprir a missão. Até onde eu sei, as pessoas, não a instituição como em si, mas tem pessoas na IPAGRE que, além do, digamos assim, do expediente ou da atribuição do cargo, elas defendem essa causa. Então, só para você dar uma olhadinha nesse sentido. Então, você menciona a IPAGRE na página 5, mas eu não sei se ela não se juntaria lá na página 4, mas isso eu remeto para você averiguar. Na página 9, Jorge, isso também eu tenho digitado e depois eu posso te mandar. Na página 9, no segundo parágrafo, que fala que as famílias produtoras, elas ajudaram, tem o, digamos assim, tem o caderno específico, caderno de especificações técnicas que agrupa normas e requisitos intrínsecos à produção artesanal do queijo. Para mim é sempre interessante quem que construiu essas normas. Foi o CISAMA, foi a IPAGRE, ou teve a participação das famílias. Eu acho que para as nossas pesquisas que olham a cesta de bens e que não é só o recurso material, eu acho que essa construção dessas normas técnicas ou veio da SIDASC, enfim, porque isso pode te ajudar a entender também o porquê de um número elevado de agricultores que foram apoiados pelo Estado, mas que optam pela informalidade. Na página 10, no mapa, eu acho que dá uma revisada na legenda, porque ele não indica só os municípios que compõem a Amures, ele indica Amures no estado e o estado no Brasil. Então, só para complementar a legenda do mapa. Mais um comentário aqui específico. Sim, na página 17, quando você menciona, Jorge, das legislações de Santa Catarina, eu não sei se você entrevistou, mas a pessoa que liderou todos esses processos e que sabe de todos os pormenores é a Michele Carvalho. Também não sei se ela já defendeu a dissertação, mas ela é doutoranda da Tecnologia de Alimentos da UFSC. Então, depois eu posso te passar o contato da Michele. Eu também atuei em alguns momentos, mas quem sempre coordenou foi a Michele. Então, por exemplo, o grupo de queijos de Seara contribuiu muito na construção da lei estadual. Quando veio o decreto, ele veio com muitos problemas e nós atuamos também na revisão do decreto e conseguimos alguns avanços. Então, isso que é importante do ponto de vista da pesquisa. Temos avanços, mas mesmo assim a informalidade ela continua sendo a opção da grande maioria. E bom, o que é essa informalidade? O que você vai considerar como informalidade? Nós, por exemplo, na pesquisa que fizemos, consideramos só as famílias que tinham uma construção, que com alguns detalhes conseguiriam legalizar. Nós não consideramos quem faz queijo na cozinha, mas foi uma opção metodológica nossa, e aí você, e com a orientação também, fique à vontade para ver a tua opção metodológica, desde que sempre esteja justificada na metodologia. Das questões mais gerais, então, Jorge e orientadores, no início, Jorge, eu gostei muito dessa forte crítica que você faz à colonização, o processo escravizado. Então, a orientação, assim,
para não perder isso de vista lá nas considerações finais e no debate, digamos assim, na análise e na reflexão dos dados, que é bem fácil de a gente começar com uma linha e depois a gente perde essa linha, ou seja, a introdução ela aponta um caminho e depois o artigo, a tese, a dissertação não dá conta de continuar o diálogo até o final. Então, eu achei bem bacana, bem diferente das formas que eu já vi o começo dessa discussão de desenvolvimento territorial. Então, a orientação é para você não perder isso de vista. Outra orientação, Jorge, me parece que, assim, o conceito da cesta, ressaltando que é um projeto, né, na dissertação pronta, mas já estou te orientando no sentido da dissertação, parece que o conceito da cesta, ele fica meio que perdido, assim, ele é citado em um momento e depois ele não é retomado. Então, também, ele é um conceito-chave para você, mas ele tem que também te ancorar nas análises e reflexões do resultado da pesquisa. Outra orientação é usar um pouco mais as publicações dos integrantes do LEMAT, que nós temos várias publicações, tem 2 dissertações que olha a Serra Catarinense, tem todos os trabalhos da Thaís, também com turismo, que ali tem elementos sobre paisagem e clima, enfim, para você dar uma olhadinha e se apropriar mais dessa literatura e trazer para a tua dissertação, porque a tua dissertação ela está vinculada a 2 projetos, que é uma grande vantagem, mas ela também vem de uma linha de pesquisa que é uma continuidade. Então, na continuidade, sempre tem que se ancorar no que foi feito antes. Um outro detalhe sobre a marca Sabor Serrano, que tu tens que rever, Jorge, nós temos publicações sobre isso, é que ela ainda não está como é que eu vou usar o termo agora? Enfim, que ela ainda está em discussão no INPE, porque tem outras marcas com o mesmo nome. Então, eles têm uma outra marca que eles podem utilizar, mas o território e os atores já sabem que dificilmente eles vão conseguir a autorização do INPE para usar essa marca, mas é só uma questão de precisão em relação a isso. E 2 questões, assim, Jorge, e orientadores mais gerais, essa questão de fazer em artigo. Tem toda a vantagem, porque às vezes a vida da pessoa leva para outros rumos, e aí publica a dissertação, mas não publica os artigos. Então, eu acho bacana, porque garante a publicação, mas, por outro lado, corre o risco de perder, por exemplo, qual que é o caminho natural? O Jorge vai se focar em fazer os 2 artigos. E tem outros, e isso aconteceu comigo, que eu não saí da tese com os artigos prontos, mas eu saí com algumas temáticas que dava meio artigo, e depois com mais esforços, então você consegue fazer mais publicações. Então, para a publicação imediata, esse formato, com a academia exigindo cada vez mais essa produtividade, ela é bacana, mas talvez você fique preso a isso e deixe de lado outras questões que seriam importantes na sequência da tua carreira acadêmica. Não sei também se é essa a tua opção, ou às vezes a gente opta e vem a vida e nos leva para outros caminhos, bem normal isso, mas então eu tenho sempre essa questão, aí corre o risco de repetir conteúdo, tem toda essa dinâmica. E também, vendo o teu projeto, Jorge, uma questão também para reflexão, talvez tu já tenhas isso com a Marja Casella encaminhado, mas assim, o questionário do TAPE, do projeto vinculado ao UNB, ele é gigante, e ele tem elementos de sustentabilidade muito importantes para analisar e discutir. Então, me parece que com esses 2 artigos não dá conta de aproveitar todos os dados que tu já tens coletado. Então, te ouvir um pouquinho em relação a isso. Rapidamente, era isso, as principais questões que eu tinha para comentar. Na questão de redação, eu vi 2 ou 3
questões, mas bem pontuais, então com uma boa revisão você dá conta. Eu gostei, assim, de maneira geral, da redação do projeto. E alguma outra questão, Jorge, estou à disposição para contribuir num outro momento. Obrigada. Obrigado, Andréia. Vamos, então, passar para o Jorge para responder, fazer algum comentário em relação aos pontos que a Andréia levantou. Jorge? Hum, Pensei que você tinha sumido, Jorge. uhum. Oi, André, obrigado pelas considerações. Fico muito feliz mesmo de receber de ti e principalmente com também uma pesquisadora que usou essa ferramenta e viu como que, falando do tape, o quanto que ela é grande, ela com muitas informações e isso leva assim a querer estudar todas elas e usar todas elas, mas eu fui convencido e me convenci a escrever em forma para manter um foco no discurso, né? Eu quero discutir sobre a, a presença da informalidade nos territórios. Então, eu vou usar dados do TAPE que vai contribuir com essa caracterização dessas unidades produtivas, tanto as formais quanto as formais, quanto aquelas que oscilam entre formalidade e formalidade. Então, eu vou tentar usar o suficiente desse questionário, né? Porque quando a gente abre ele, vê que tem tantas informações, pode escrever sobre muitas coisas. Ah, e, e o fato de eu escrever sobre dois artigos, que eu considero dois assuntos distintos, então pode não me dar esse nó na cabeça, como eu conversei com outras pessoas que escreveram seus trabalhos em forma de artigo, que tinha que repetir muitos assuntos, muitas informações. Esse caminho que eu escolhi vai me dar essa margem de eu não repetir muitos assuntos. Eu também não gosto de repetir, eu acho que eu ficaria um pouco desgastado. Mas aí eu vou conseguir explorar dois assuntos que eu quero muito explorar, tanto quanto é a caracterização dessas unidades produtivas, quanto essa contribuição dos mercados informais para o DTS. Sobre, sobre essa exploração de todos os assuntos que eu abordei brevemente no projeto, né, quanto à questão dos povos originários, dos ambientes, do papel da EPAGRE, sobre a cesta, se a meu orientador e minha orientadora deixasse, eu tinha entregado um projeto de 100 páginas, porque eu ia escrever muito e aprofundar muito em tudo. E nota até a quantidade de páginas de referência. Ah, então, eu tentei ser o mais breve, só temperar a entrada. O prato principal ainda está vindo com bastante recheio, e, enfim. E é isso, e obrigado. Vou relembrar de usar mais as publicações do Lemate, acho importante. E eu espero o contato da Michelle Carvalho. Andréia, algum elemento que eventualmente o Jorge não tocou e que você gostaria que ele comentasse? Não, acho que é isso, é uma construção. Então, vejo o Jorge assim, bem ciente do processo como um todo, e sucesso, e qualquer outra questão também eu continuo à disposição. Muito bem. Obrigado, então, André. Eu esqueci de comentar que a Andréia também participou dessa pesquisa que o professor Jean-Louis coordenou, né, com o apoio financeiro do SEBRAP, e utilizou essa mesma ferramenta de pesquisa lá na região onde ela atua, né, no território da Cooperativa de Crédito Seara. Então, conhece bem do tema e do assunto. Vamos passar, então, agora para a professora Paola. Paola.
Bom dia para todas e todos, espero que todos se encontrem bem. Eu tive o prazer de conviver com o Jorge esse semestre, né? Ele fez o estágio docente numa disciplina que eu estava ministrando na graduação, então a gente se aproximou e por conta disso eu já tinha uma ideia assim, do que ele estava fazendo na dissertação, então foi fácil ler o projeto dele. Vou começar pelos elogios. Então, assim, o Jorge escreve muito bem, é fácil a leitura, é leve, né? A gente entende o que é que ele está tentando comunicar, e isso é um valor importante. Nem todo mundo tem essa habilidade, essa competência, então parabéns, Jorge, pela sua capacidade de comunicação escrita. Eu penso que ele aceitou vou fazer alguns ecos às falas da Andrea, né? Ele aceitou um desafio grande de trabalhar com a informalidade. É importante entender, e daqui a pouco eu vou voltar nisso quando eu começar a falar das minhas dúvidas. Também entendo que é um desafio importante que ele assumiu, e também queria dar parabéns por buscar uma metodologia bastante consistente, pelo que eu estou ouvindo agora da fala do professor Casella. Isso veio lá do projeto anterior, né, do professor Jean-Louis, já que a Andrea passou por ele e tudo mais, pensar sobre essa metodologia. A gente tem esse desafio extra, né, nas ciências que são mais humanas, vamos dizer assim, de como trabalhar com métodos que possam conversar, né, que os trabalhos possam conversar entre si e que a gente consiga produzir um conhecimento mais amplo do que só aquela descrição localizada dos fenômenos que a gente está enxergando, né? Então, também achei isso bem interessante. Aí, queria então começar com o que me deixou em dúvida, ainda que eu preciso de mais explicações, né? Então, a primeira coisa que eu fiquei em dúvida é se a ferramenta, eu busquei ela, né, fui ver, o Jorge explicou ali no projeto também, ela tá dividida em 3 áreas, né, principalmente, na descrição, ou no entendimento da estrutura do agroecossistema que está sendo analisado, nas estratégias e características da transição ecológica que está em andamento no território estudado, e daí uma avaliação do desempenho em sustentabilidade, vamos dizer assim, né? E daí eu fiquei pensando que o Jorge falou assim, é muito grande, então eu tive que fazer uma adaptação para a realidade que eu estava estudando. E eu não vi essa ferramenta no final, eu queria ver ela, como que foi essa adaptação, qual foi a ferramenta final que você usou em campo, né? Então, essa eu vou deixar de tarefa, assim, né? Eu quero que você fale mais sobre ela daqui a pouco, mas eu queria ver qual foi a ferramenta final que você usou, porque pelo que eu entendi, não foi exatamente a ferramenta da FAO, né? Não foi ela inteira, pelo menos. E daí, diante de todas essas temáticas que estão postas ali dentro dessa ferramenta, eu também queria uma explicação de por que o Jorge, médico veterinário, resolveu tratar especificamente da informalidade, né? Dentre tantos temas que poderiam surgir aí nessa análise do queijo de leite cru, o porquê dessa escolha da informalidade. Eu sei que a gente vem nessa linha dentro do Lemate, né? Como a Andrea já falou, isso já foi alvo de pesquisas lá no território de Ceará. Imagino que esse diálogo com outros projetos tem influenciado nessa decisão, mas eu fico pensando o que você quer, Jorge, contribuir com a política pública a partir da informalidade. Eu vejo que a fala, ela, não só sua, né, nossa, em geral, ela oscila assim informalidade é um desafio, né, precisamos entender melhor por que as pessoas são informais, e daí eu fico sempre em dúvida, a gente defende a ideia de que ser informal é ruim? É negativo, é melhor ser formal, né? A gente tem uma série de problemas com a formalização das atividades, vamos dizer assim, de agroindustrialização, mas também de oferta de serviços na agricultura familiar, né? Algumas delas foram trabalhadas já dentro dessas legislações que você mencionou, como a possibilidade, de fato, de formalizar, porque antes nem isso existia, mas tem outras questões, né? Tem a questão da aposentadoria especial, né? Que são vários elementos importantes, vamos dizer assim, conquistas importantes dentro da agricultura familiar que precisam também ser discutidas nesse processo de formalizar os informais. Então, eu queria saber qual que é o teu ponto de vista agora, né, Jorge? O foco é que as pessoas se tornem formais? Por quê, né? Por que a informalidade para você é uma coisa tão complexa, assim, não só para você, né, para todos nós. Então,
Aí eu fiquei pensando, porque a ferramenta trata de todos esses temas, mas no texto, né, o Jorge foi deixando bem claro que o que ele quer trabalhar é com a informalidade. Tá, a justificativa está em cima da informalidade, a hipótese está em cima da informalidade, e os objetivos também, né? Eu queria, não sei se o Jorge consegue mostrar aí de novo os objetivos, né, que estava na apresentação, se puder, acho que facilita para todo mundo entender o que eu estou falando. Se a temática é essa, vamos trabalhar com a informalidade propriamente dita, eu queria sugerir o seguinte para mim, porque assim, né, um objetivo geral é o objetivo mais amplo que você, através dos específicos, vai chegar no geral, né? Então, os específicos são pequenas etapas, vamos dizer assim, que todas juntas te conduzem ao objetivo geral. E eu fico pensando, pelo menos no meu olhar, talvez eu não tenha entendido direito, aí você me explica, Jorge, que esse objetivo, analisar as principais explicações, é o último ali da página, ele tem mais a ver com a tua justificativa e com a tua hipótese. Então, para mim, esse é o mais geral, né? Você quer investigar e descrever as formas de fabricação, né? Aí você quer caracterizar essas formas de fabricação, tudo isso para explicar por que as pessoas escolhem ser formais ou informais, entende? Então, para mim, o geral, na verdade, é esse seu analisar as principais... Até o próprio verbo, né? Analisar é um verbo mais amplo do que investigar, do que descrever, do que caracterizar. Então, eu acho que você quer descobrir onde as pessoas estão, como é que elas estão fazendo esse queijo de leite cru, explicar direitinho o processo para poder falar sobre a formalidade ou informalidade. Que, para mim, eu entendi isso, pelo menos, do teu projeto, que essa era teu foco de análise, né? Então, eu acho que esse último é o geral e os outros são 3, na verdade, específicos: caracterizar, investigar e descrever. Eu estou apontando aqui na minha tela como se alguém estivesse vendo o que eu estou fazendo, mas, enfim, faz de conta que vocês estão vendo, né? Então, aí eu diria para você conversar, né, com seus orientadores aí. Eu tenho impressão, com a leitura que eu fiz, né, com o pouco conhecimento que eu tenho do que vocês estão, de fato, tendo como objetivo final, né, como resultado esperado, que analisar é o objetivo geral. Analisar a formalidade e informalidade é o objetivo geral da tua pesquisa, e não um específico. Eu penso também, fazendo outro eco à Andrea, né, que a sexta, eu também achei que ela ficou meio deslocada ali na análise dessa formalidade, dessa informalidade. Será que ela não vai entrar nisso, né, na hora que você começar a caracterizar não, mas a investigar, né, quem são essas pessoas, o que é que elas estão fazendo? Deve ter uma cesta junto com o queijo. Talvez seja aí que você vai usar a categoria cesta para fazer essa análise, né? Tem mais coisas que essas pessoas estão produzindo além de queijo ou não, né? Eu acho que é aí que a cesta vai entrar. E daí, por fim, o último eco da Andréa que eu queria fazer é sobre essa coisa do caboclo, né? Eu também gostei muito do teu início, eu já esperava que ele ia começar assim, né? Como eu falei, pela nossa convivência nesse semestre, o Jorge, ele tem essa ideia de fundo na mente dele de olhar para essas questões científicas com uma perspectiva, ele chama de decolonial, e eu acho lindo, assim, né? Então, eu sabia que ele ia começar de um jeito diferente, assim, então isso foi muito bom. Quero fazer esse reforço na fala da Andréa de que você não perca essa linha, né? E sugerir também que você enfatize essas populações caboclas, não sei se vai continuar chamando assim, né, se eles querem ser chamados assim, de fato não tem pesquisas nessa região para saber, do ponto de vista da própria população, como é que ela quer ser nomeada, né? Mas eu acho que vale a pena, assim, dar uma trabalhada um pouco mais no papel desses grupos que não são necessariamente europeus e que também estão produzindo queijo ali nessa região, se são eles, se não são eles, se o queijo deles talvez tenha alguma coisa de diferente, como é que é a inserção dele dentro dessas políticas públicas. E depois tem uns detalhezinhos, eu não quero ficar falando muito de detalhes para não passar no tempo, né? Mas depois eu queria discutir contigo, isso pode ser só nós dois mesmo, sobre um comentário que você fez na página 8 sobre a lei de terras. Você disse que a lei de terras facilitou, eu tenho um ponto de vista contrário, eu acho que a lei de terras dificultou tudo, né? E você diz assim também que, isso foi na sua fala, que a formalidade dá acesso a políticas públicas, e daí eu fico pensando na aposentadoria e outras coisas, e eu fico em dúvida se dá mesmo acesso e quais seriam esses acessos, mas isso para depois. Queria que você falasse um pouco
sobre a sua ferramenta de metodologia, como que você adaptou e o que tem nela, no final das contas, e queria que você explicasse para mim também qual que é o seu resultado principal, assim, você, médico veterinário, o que que você quer contribuir com a questão da formalidade e informalidade nesse território e que seja possível extrapolar para outros também, né, do ponto de vista de políticas públicas. É isso. Obrigado, Paola. Questões interessantes aí para digamos assim, reformatação do projeto de pesquisa, mas vamos ouvir o autor, que ele tem a nos dizer. Jorge. Muito obrigado, professora Paola, entregando excelência em considerações. Agradeço, inclusive, estender e agradecer os elogios pela escrita, mas eu fui um pequeno diamante na mão dessas pessoas que me orientaram, né? A mão da Marge deve estar bastante calejada e do Casella, pela minha pouca experiência em escrita acadêmica, enfim, mas vemos resultados aí que foram bacanas com esse trabalho em equipe. Sobre essa ferramenta que eu falo, ah, quando eu fui para o campo com a Adelaida seria a pessoa que teria intimidade com a ferramenta e eu só acompanharia ela para a Adelaida é peruana e para ajudar com essa questão do diálogo do português. Bem que eu falava mais mineirês com ela do que português, mas enfim, o objetivo era esse. E quando a gente aplicou a primeira vez a ferramenta, a gente tomou um susto tremendo, porque nem a gente entendia aonde aquela pergunta queria chegar. Então, eu, eu falo que eu usei como base o livro do Paulo Freire, Comunicação ou Extensão, mas por várias outras experiências minhas também que eu tive a campo com outras áreas, de como dialogar com e fazer as pessoas que eu vou conversar entender o motivo que eu estou ali. Então, eu chegava falando que eu pesquisava sobre o queijo, mas de 494 perguntas, 4 eram sobre o queijo. Todas eram sobre outras coisas da propriedade. Então, precisamos criar uma entrevista semi-estruturada para identificar qual o perfil dessa família que eu estou entrevistando, como que eu vou abordar questões delicadas sobre segurança alimentar, sobre gênero, sobre economia. Então, eu fui criando uma historinha e que é nessa historinha a pessoa que queria falar sobre a vida dela, assim, como forma de contribuição para a nossa pesquisa, respondia várias perguntas do tape. Então, eu ia introduzindo uma historinha e a Adelaida lá tabulando as perguntas que se encaixavam. Eu tenho anotado essa historinha em algum lugar e está guardado. E eu usei não a mesma historinha, mas a mesma método de apresentar a ferramenta para os agentes que acompanharam ah, as nossas visitas, porque pela maioria ser informal, muitos não queriam receber a gente achando que a gente seria a galera da pesquisarização, enfim. E, então, a gente sempre foi acompanhado com uma pessoa ou da Epagre ou do Suzama. E aí a gente precisou também entrevistar essas pessoas da Epagre e do Suzama para entender o papel deles ali também, como que era a interação das empresas com as famílias produtoras, qual que eram as diferenças, o porquê das diferenças, enfim. Essa seria a ferramenta que eu falei, o complemento da ferramenta TAPE, né? As entrevistas semi-estruturadas. Porque o médico veterinário, né, trataria sobre a informalidade. Iniciou muito pelo óbvio, assim, né? De enxergar tudo era informal. E era naturalizado. É naturalizado, né? As pessoas que compram queijo informal não sai falando, eu compro queijo formal. Não, eu compro queijo da Dona Maria. Eu compro queijo, sabe? O queijo leva um nome. Então, não tratam como formal. A gente que enxerga a gente queijo fora é um queijo formal. Então, a princípio seria caracterizar essas famílias, essas unidades familiares. Olha, elas têm um perfil
elas não são todas as mesmas, não é porque o queijo é informal, um grupo de informal, que todos são iguais, então dá essas características para elas. E como médico profissional, né, dentre outras áreas da saúde pública, tem toda essa preocupação em existir um produto de origem animal que pode acarretar distúrbios. Não vou falar doenças, não, mas enfim. Bom, e existe essa preocupação, mas eu acho que a minha maior preocupação é conseguir garantir visibilidade para essas diferenças dessas unidades familiares. Então, a medicina veterinária sempre fala dos formais, sempre usa os formais como exemplos. E os formais são sempre jogados para a margem, para escanteio. Então, eu consegui trazer essa minha ah, possibilidade acadêmica para discutir sobre isso, eu vejo que seria um ponto-chave até para o curso assim, de medicina veterinária e para o curso que eu estou fazendo agora, né, como pesquisador de desenvolvimento territorial. Então, como pesquisador de desenvolvimento territorial, estudar sobre esses informais, estudar sobre quem que fica na margem, quem que são essas pessoas, como elas trabalham, como elas se articulam, é fundamental. Até é uma proposta dos meus objetivos, como que eles impactam com os efeitos dessa informalidade no desenvolvimento territorial sustentável. Se o meu foco é tornar todo mundo formal, é, eu acho que o meu foco é estudando e aprendendo sobre os objetivos do desenvolvimento territorial sustentável, os objetivos da cesta de bens e serviços territoriais. O meu foco é trazer essa dignidade e a segurança, as pessoas continuarem no campo, não de forma aleatória, ou por conta própria. Então, a formalidade não apenas para aquela formalidade que agrega o valor para o produto e que faz o queijo ficar dentro de mercados convencionais, não, mas a formalidade que te faz aproximar de políticas públicas que até hoje até não são gerais, né? São genéricas, mas políticas públicas mais específicas que resguardam a permanência dessas famílias. Que hoje na minha pesquisa, as famílias detêm o saber fazer do queijo, mas existe essa pluralidade, como você mencionou, né? De comparar a cesta, já falando da outra consideração, usar a cesta para investigar essas famílias, né? Ao mesmo tempo, tem que ligar o negócio na tomada, peraí. Ao mesmo tempo que a família pode produzir um queijo, mas é uma família também que vai lá, coleta o pinhão, é uma família que troca um bezerro ali, outro bezerro aqui, é uma família que pode produzir um artesanato ou faz um panificado. Então, tem toda uma rede estruturada de produtos e serviços. O queijo, ele tem essa importância por ele ter todo um histórico já consolidado em pesquisas, e um reconhecimento dele no território por atores chaves, para as pessoas que fabricam, para as pessoas que consomem, e para as pessoas que vêm de fora e sabem. Então, o queijo seria esse ponto que a gente chama de efeito cesta, enfim. É, e o objetivo geral, realmente, eu vou pensar sobre palavras ficam balançando na minha frente, assim, né, sobre o objetivo geral e o objetivo específico. Então, meio que é tudo a mesma coisa, mas quando uma pessoa lê de frente, de fora, deu uma interpretação diferente. Então, eu vou prestar mais atenção sobre isso, ah, sobre a ordem dos fatores, né? E e é isso. Tipo, enfim, encerro. Daí, tu ficou falando e eu fiquei pensando agora num salto conceitual, né? Porque você falou assim, pode ser, eu como médico veterinário penso que talvez pode trazer algum distúrbio, né? O queijo de leite cru, não fiscalizado e tal. E eu fico pensando assim, se não pode trazer também benefícios, né? Uma comida viva, tem toda essa pegada também
e daí me remeteu à ideia da saúde única, junto com a cesta, porque daí a saúde única é assim, a saúde do ecossistema, né, do agroecossistema, e esse manejo que as pessoas fazem, que gera o queijo, ele também está, né, como a gente falou, envolvido numa outra cesta, um conjunto de coisas, né, explora o pinhão e tal, então essas pessoas elas têm um saber fazer de queijo, mas eles também têm um saber fazer de uso desse agroecossistema que está ali inserido na serra, inserido nessa mata da araucária. Então, na medida que a tua ferramenta ela está tratando do desempenho em sustentabilidade, da estrutura desse agroecossistema, do que tem nesse uso, nesse manejo que eles fazem desse ambiente, que é uma forma de pensar a transição ecológica, será que não é uma saúde do ambiente, uma saúde da pessoa, através desse produto, né? Será que não dá para fazer esse link assim com essa ideia mais global da saúde única, junto com essa tua ferramenta? Pelo que eu vi da ferramenta, eu acho que ela vai trazer informações sobre tudo isso, né? E daí fica assim uma coisa que só você, eu não posso, né? Eu, historiadora, não posso falar disso, mas você, médico veterinário, conseguiria, né? Trazer essa ideia de mais contribuições para a vida das pessoas que só o queijo em si, né? E o queijo como um aspecto positivo, assim. Eu pelo menos, eu prefiro um queijo vivo. E acho que muita gente está nessa linha também, né? De pensar na comida viva. É isso. Obrigada, orientadores. Obrigada, Jorge. Jorge, obrigado, Paola. Jorge, queres complementar algum ponto? Se não, nós vamos passar, aproveitar o tempo e vamos ouvir a professora Marília. Pode ser? Então, obrigado, Paola. Questões bem interessantes aqui para serem pensadas e analisadas, né, em como incorporar no projeto, né? Essa inversão dos objetivos me pareceu bem pertinente, aliás, muito parecidas as duas formulações do geral e do específico 2. Então, temos aí um ponto ainda estrutural do projeto, Jorge, né, a ser melhor acabado, digamos assim. Professora Marília, por favor. Oi, gente querida, obrigada pelo tempinho de fala aqui, então, partilhado aí com as titulares, as quais foi bem legal de ouvir. Agradeço, Jorge, o convite, também Casella e a Marja, tá? Eu nem tinha me preparado para falar, apesar de ter anotado algumas coisas para em algum momento no diálogo, né, com o Jorge. Então, vou me ater a sendo suplente, né? Só pegar alguns elementos gerais aí e permitir viajar um pouco mais, né? Do que a rigorosidade ali da avaliação. Reforço aí também tudo que já foi falado pela Andréia, pela Paola anteriormente na avaliação, e, sobretudo, a riqueza, né, da escrita, do potencial, né, de discussão dentro da área e do desenvolvimento territorial. De cara, quando eu li o título, Jorge, eu fiquei pegada ali no informalidade, né? E dentro do texto também você fala, né, da dificuldade, às vezes, de separar informalidade e legalidade, e isso ainda está presente para mim, sabe? Eu ainda fico com uma ideia de que forma que isso não diminui o trabalho das pessoas, sabe? Ainda está confusa para mim quando, usando esse termo informalidade, é o que é, de fato, mas quando esbarra em questões da ilegalidade, inclusive, como é que isso não deprecia, digamos assim, uma parcela das pessoas, né, que compõem, então, ricamente ali o território e a tua pesquisa, tá? Então, acho que talvez precise, digo isso, porque talvez precise reforçar no texto a distinção das duas coisas e reforçar o que é a informalidade nesse processo, tá? Então, dizendo de alguém que está fora, né, dessa área e que acho que ainda precisa trazer um pouco mais de elementos para que a informalidade ela não seja vista como algo que diminui, né, a cultura
ou o trabalho dessas pessoas, tá? É, ali, né, então, referencial teórico e tal, e ainda no referencial teórico, e aí também vou pedir a licença poética ao grupo que trabalha bastante com a questão de desenvolvimento territorial, mas eu acho que ia ser bem legal, Jorge, e acho que tem tudo a ver contigo também, no referencial, quando se fala do desenvolvimento territorial sustentável, eu espero um diálogo mais aprofundado sobre o termo sustentável e a própria ideia de desenvolvimento, por mais que isso está abordado ali, eu sei que é uma discussão também do grupo, né? E a gente usa o termo que está consolidado na academia, então não é uma questão, né? Mas é isso, né? A Vale, a Bunge, a Monsanto também se dizem, né, fazer desenvolvimento territorial sustentável, né? E, portanto, não estamos falando da mesma coisa. Então, eu acho que vale, nessa discussão do desenvolvimento territorial sustentável, esse questionamento dos termos, essa vinculação ao sistema, a impossibilidade da gente se desenvolver sustentavelmente dentro desse modelo socioeconômico que é o capitalismo. Então, assim, eu acho que vale, é uma discussão teórica ali que eu sei que o Jorge dá conta de fazer. Né, assim, nós estamos falando de desenvolvimento territorial sustentável dentro de um aspecto, até porque você traz aí uma abordagem racializada, depois falo mais sobre isso. Então, eu não posso desconectar de fazer essa discussão desse conceito, né? Então, assim, o conceito é esse, mas dentro disso, nós estamos falando a partir dessa perspectiva também contra-hegemônica, né? Uma vez que se assume aí uma postura decolonial ou contra-colonial, se a gente quiser trazer Eunico Bispo, né? Que nos deixou esses dias. Então, acho que vale, teoricamente, não perder a oportunidade de fazer uma discussão desses termos, tá? Nessa perspectiva de pensar uma transformação maior, né, do campo e da sociedade como um todo. Daí, também nesse sentido, como você traz ali, principalmente na introdução, né, e sei também dos teus interesses de fazer uma abordagem racializada à questão, acho que dá para trazer um pouco mais disso na discussão, né, uma vez que você traz lá na tua introdução um pouco da história de ocupação, né, da lei de terras, enfim, e de quem são essas pessoas, né, que estão nesse território. Acho que é legal, inclusive, para a gente reforçar, né, que não são só oriundos e oriundas da Europa, né, que ocupam os interiores de Santa Catarina, como muitas vezes é reforçado disso, né? Mas fiquei curiosa de saber também na tua amostra, né? Quem são essas pessoas da amostra? Qual é a origem, a raça? Que pessoas são essas, né? Você faz uma discussão lá, né? Então, e aí a Paula trouxe também essa, né, essa questão do caboclo, mas e aí? Quem é esse povo, né? Dessas 39, 37 entrevistas que foram realizadas, né? Questionários aplicados. Aí, em relação ao questionário, assim, já tem um tempo, assim como a Paola disse, da curiosidade de conhecer um pouco mais a ferramenta, na minha cabeça não cabe um questionário de 400 perguntas, sei lá quantas são agora aí, né? Então, ainda tenho essa questão, né? Assim, como é possível fazer um trabalho com tantas perguntas? Entendo, obviamente, que é parte de algo maior. Então, se é parte de algo maior, eu ainda sinto falta de o que exatamente entra na tua dissertação, né? Porque você fala, por exemplo, na metodologia das 3 áreas ali, né? Da caracterização do agroecossistema, da caracterização de um processo de transição para a agroecologia e tal, né? Mas esses elementos vão compor a tua dissertação? As 400 perguntas vão compor? Agora, na última resposta, você ainda falou, tem 4 perguntas sobre queijo.
e eu fiz algumas entrevistas para aprofundar, né? Mas e aí, vai ficar nas 4? Vai ficar nas 400? Você vai caracterizar o agroecossistema dessas 39 famílias? Não vai? Porque uma coisa é isso, é uma pesquisa maior que está em andamento, né? E que tem os objetivos e vai usar esse conjunto de dados em um conjunto de pesquisas simultâneas que vão acontecer dentro, né, desse guarda-chuva maior. Mas o que cabe à dissertação do Jorge? Ainda para mim está pouco também, mas é disso, daquela ignorância de quem não, eu não conheço as perguntas, né? Então, assim, tem uma parte mais específica que vocês vão abordar, e aí outras partes disso, não vai entrar porque não cabe nessa dissertação, mas cabe, né, na discussão mais ampla. Então, também fico com essa dúvida metodológica, né? Uma vez que o campo já foi feito, né? Então, imagino que vocês já tenham também no horizonte, né, o que vai ser usado exatamente dali, né? Por fim, eu nem tinha pensado, mas quando a Paola trouxe a ideia da saúde única, aí eu acho que não é um enfoque, né, obviamente, do trabalho, mas vale na hora de pensar essa discussão mais ampla, né, trazer algum elemento a partir disso, mesmo que se não utilize com profundidade, porque não é o objetivo, mas de pensar essa relação mais ampla, né, dessas pessoas com o ambiente, com o trabalho, com o alimento que elas produzem, né, e a forma que elas preservam, né, ou se relacionam com o ambiente de uma forma geral. Então, acho que vale também essa menção aí que foi colocada. Mas da estrutura, eu acho que é mais isso, assim, a metodologia ainda me deixa vaga, sabe, assim, o questionário das 39, a entrevista com as 39, mais alguns, né, técnicos e atores-chave, como está ali identificado, mas o recorte mais específico, quanto disso fica nessa dissertação, o quanto disso você vai usar só para também, você vai usar só para contextualizar teu público? Então, assim, 300 perguntas é demais, só para contextualizar, né? Então, assim, faz um recorte, né? Assim, não, o meu contexto é esse, mas dessa metodologia, isso aqui que a gente buscou, e o quanto dessa entrevista, que é o termo que você usou, entrevista semi-estruturada, né? Posso estar enganada, mas eu não vi essa entrevista aqui dentro, para entender que talvez essa entrevista semi-estruturada, vi assim, ela mencionada ali, né? Mas não exatamente quais coisas foram perguntadas. Mas o foco dessa entrevista semi-estruturada talvez tire nossas dúvidas de quem não conhece o TAP e TAPE, né? Enquanto o questionário. No mais, é isso. Gosto demais do tema, gosto demais do Jorge, gosto demais do queijo, então não tem como dar ruim essa dissertação, não. Que seja a só falta defesa presencial, para a gente Só, poder comer queijo, viu, Casela? só falta goiaba serrana aí para dar liga entre o queijo E a a Gila? a gila. Muito bem, obrigado, Gaia. Bem interessante as questões apontadas. Jorge, tiveste o privilégio de ter 3 comentaristas, analistas do teu projeto. Te devolvo, então, para umas respostas sucintas, porque eu gostaria ainda que a Marja também fizesse um comentário final antes de nós irmos para a avaliação do projeto pela banca. Pode falar? Sim, por favor. Obrigado, professora Gaia. Falar de queijo é bom, né? Então, excelentes considerações sobre o conceito, né? Delimitação conceitual de informalidade. Eu pretendo trabalhar muito, pretendo gastar muitos dias do meu mestrado sobre isso, detalhar e reformular e até ressignificar esse conceito. Porque eu parto de um campo
onde as pessoas falavam comigo que elas não eram informais, elas só fazem queijo. E a pessoa que chega de fora que veio falar com ela, que ela é informal, mas ela continua fazendo o mesmo queijo e com a mesma qualidade, com o mesmo capricho. Então, esse tom de pejorativo eu pretendo dar uma reformulada. Um, um aprofundamento do termo sustentável. Também, muitas partes dos meus dias de mestrado também eu pretendo aprofundar sobre esse termo. Eu lembro que foi uma das minhas principais indagações quando eu estudei sobre o tema, quando entrei no laboratório, e eu pretendo trazer essas minhas críticas ah, para essa questão de sustentável. Mas já adianto que essa sustentabilidade não seria só em questão de ambiente, recursos naturais, essa coisa da natureza fora da gente, né? Acho que para sustentar, né, utilizando como verbo, né, de sustento, é justamente essa articulação de atores territoriais também envolvidos nesses trabalhos, nessas atividades, nos produtos. Então, não é apenas deixar uma fonte de água limpa, mas deixar uma pessoa com segurança alimentar, com trabalho digno, para poder ela cuidar dessa fonte de água limpa. Então, é um conjunto de sustento, né? Eu parto desse entendimento, não é um sustentável de algo distante do que eu posso ser inserido. Ah, sobre a amostra racializada, ah, essa ferramenta, né, o TAPE, ela foi formulada pela FAO, e a FAO não teve interesse nenhum, não teve nenhuma pergunta que eu pudesse identificar, né, qual a raça, qual a cor, qual a origem da pessoa entrevistada. Ah, eu fiz minhas anotações e pela entrevista semi-estruturada, as respostas da entrevista semi-estruturadas, eu posso dar um caminho para a discussão sobre essa questão da racialização, né? A FAO não se interessa em saber quem é preto, quem não é, quem é indígena, quem não é, mas eu pretendo justamente atrelar isso com toda esse fato, né, de informalidade existindo nesse território, que tem toda uma história, que é muitas vezes a professora Paula tinha me ensinado um termo que a história ela é recontada e contada, enfim, eu pretendo sustentar essa história da ocupação das terras, das formas de distribuição, dos povos ainda existentes, quais são, quem são, ainda na dissertação. Sobre as faltas na dissertação, né? Faltou delimitar quais informações que eu vou usar no tape para fazer essa caracterização, né? Apesar que estava tudo aqui, não está tudo aí na cabeça de vocês, né? Então, foi uma falha, um equívoco, e apresentar essa entrevista estruturada que eu tanto falo, né? Realmente faz todo sentido. Sobre... Mas existe um método de descrição, de caracterização de mercados, de unidades produtivas agrícolas, em que eu vou usando os dados do tape que consegue desenhar essa estrutura, como os tipos de queijaria, como para onde que elas vendem, qual o tamanho do rebanho, o preço do queijo, né, a produção do queijo, e aí eu vou descrevendo e vou caracterizando, vendo os grupos que existem, as informações que faltam encaixar, então é algo ainda que eu vou discutir bastante com as minhas orientações, com as minhas pessoas orientadoras, mas, enfim, é isso. Ser breve, né? Foi breve. Tudo bem, Jorge. Marília, alguma complementação eu posso passar? Tá contemplada? Então tá. Então eu vou pedir para a Marja, ao invés de eu fazer alguns comentários sobre o trabalho do Jorge, gostaria que a Marja fizesse
porque a Marja assumiu esse papel, né, de coorientação. A Marja também participou dessa pesquisa que empregou essa ferramenta do TAPE, e tem trabalhado muito com o Jorge, né, na delimitação, a partir dessa pesquisa maior, na delimitação do que vai ser, né, do que já está sendo a dissertação do Jorge. Então, Marja, por favor. Oi, assim como a Gaia também não tinha me planejado para falar, achei que eu ia só escutar junto com o Jorge, né, para depois discutir todas as ideias. E um pouquinho antes de começar, eu mandei uma mensagem para o Jorge, falei, Jorge, vamos lá, porque esse é o momento da gente ter muitas mentes pensando o projeto com a gente, né, mais do que uma avaliação, vamos lá para aproveitar, porque... E foi dito e feito, né? A Andréia, a Marília e a Paola trouxeram contribuições muito, muito ricas, assim. Então, primeiro eu queria agradecer a confiança, né, do professor Caselli e do Jorge de me convidarem para ser orientadora, e do Jorge, né, porque está sendo meu cobaia, porque eu nunca tinha orientado ninguém nesse nível aí de pesquisa de mestrado. Com relação aos elogios da escrita, né, o Jorge, como é que você falou? Um pequeno diamante, não, alguma coisa assim, mas eu tentei ser, né, como orientadora e também a partir da experiência de ter sido orientada pelo Casella, assim, muito, apesar de ir sugerindo ali alterações na construção do texto, mantendo as ideias do Jorge, assim, então acho que os elogios são para ele, porque, né, não sei se ele vai concordar, mas eu fui tentando reescrever alguns trechos, trazer clareza para algumas construções, mas as ideias que estão presentes no texto são as ideias do Jorge, e a dissertação e o projeto são os projetos. É o projeto do Jorge e certamente será a dissertação do Jorge, né? Então, acho que ele vai concordar comigo nesse sentido, né? Então, os elogios são para você, né, Jorge? Porque o ordenamento, os temas que você deu ênfase vieram da tua visão de pesquisador. Então, acho que isso é muito, muito importante, né? Com relação a algumas coisas que foram mencionadas, assim, é difícil deixar isso muito explícito no texto, não sei também se é conveniente, né? Mas o Jorge caiu, assim, um pouco nessa construção que é bastante complexa ali, né? Desse projeto maior do professor Jean-Louis, que vem com várias amarras a partir dessa combinação que ele tem com a FAO, a André vivenciou um pouco isso lá, né? No território que ela estudou, e com esses pesquisadores de fora que vêm com uma responsabilidade de usar parte dos dados com certa exclusividade, e ao mesmo tempo da gente estar tendo essa oportunidade de usar essa ferramenta que nunca foi usada. Então, assim, eu acho que muito do que a Marília apontou, e já era percepção nossa, não entrou na dissertação como objetivo. Por um tempo a gente ventilou essa ideia, né, de discutir a metodologia e de ter essa metodologia como um dos focos do estudo mesmo, porque é uma metodologia nova, que está sendo, né, divulgada como metodologia para ser usada mundialmente, poucas pessoas ainda utilizaram ela, e cabe uma série de críticas, de avaliações, e de repensar em cima dessa metodologia. Mas a gente acabou optando por não trazer isso como objetivo do trabalho, nem um dos focos dos artigos da dissertação, mas nada impede que depois, até com a Andréia, com outros pesquisadores, a gente possa se juntar, e eu acho que seria muito importante fazer isso, né? Mas eu concordo com a Marília, eu acho que a partir do momento que a gente decide não usar a metodologia como um todo, a gente tem que deixar mais claro qual que é o recorte disso que está entrando como embasamento da dissertação, e acho que isso não foi feito no projeto, né? Acho que isso é uma recomendação que a gente tem que levar para a dissertação, né, Jorge, de esclarecer. E com relação à entrevista semi-estruturada, eu lembro de uma reunião que eu tive com o Jorge, mas, Jorge, tem um roteiro? Foi semi-estruturada essa entrevista? Ele garantiu que tinha sido. Em algum momento isso fugiu e a gente não botou no projeto, né, Jorge? Então, a gente vai conversando tanto que algumas coisas vêm para as conversas e depois somem das conversas, né? Mas eu acho que essas recomendações foram muito importantes. Com relação à proposta ali de discussão de retomar essa discussão que o Jorge traz na introdução, acho que a Andréa falou isso, depois a Paola, depois a Marília, né? Essa questão que ele traz, né? Da origem do território, da construção do território, dos diferentes povos, né? Da discussão racializada. Eu acho que isso é uma coisa que está presente no Jorge, assim como a questão de gênero, que ele traz sempre para os textos dele, né?
E uma das coisas que eu fiz, na verdade, foi dar não digo uma podada, né? Mas assim, falava, Jorge, você não pode perder de foco o teu tema de pesquisa. Esses temas vão entrando, mas o teu tema de pesquisa agora é esse. E depois você vai ter que fazer essas costuras na tua análise. E nem sei se eu sou a pessoa mais indicada nesse quesito, porque são temas que eu não me considero, assim, instruído o suficiente para levar com profundidade, né? Mas acho que ele tem isso muito presente nas leituras dele, né? Na construção dele, na visão de pesquisador, e que, por enquanto, eu não vejo o risco disso sumir na discussão futura, né? Talvez tenha ficado superficial no projeto, porque a ideia do projeto é a gente trazer aqui para discussão, mas eu tenho, né, quase certeza de que ele é muito capaz e muito... Essas preocupações estão dentro dele, né? E de certo que não sairão da escrita que virá dele, né? Então, eu acho que isso vai estar presente, sim. Essa questão que a Paola trouxe dos objetivos, achei bem pertinente. A gente, né, na construção dos objetivos aqui conjuntamente, o Jorge, eu, Casella, a gente vai, volta, vai. E aí, mas é sempre importante ver essa visão, esse olhar, né? De outros leitores que não estão indo acompanhando essa conversa, porque às vezes a gente se perde também, né? De tanto conversar sobre o tema, a gente fica meio viciado, assim. Então, bom, de forma geral, eu só agradeço, né, todos que estão aqui pela contribuição e vou me esforçar para continuar também à altura, né, da construção desse trabalho com você, Jorge. Obrigada. Obrigado, Marja, por todas as contribuições, né, e por estar envolvida realmente na pesquisa do Jorge. Eu acho que tá dando uma boa parceria aí de trabalho entre a Marja entre o Jorge e a Marja, né? Eu não vou repetir alguns pontos levantados, mas um aspecto eu gostaria de fazer menção, e que quem sabe que o Jorge possa ter essa perspectiva em mente durante a realização da pesquisa, e que apareceu, acho que na fala de quase todo mundo aqui, que é o tema da cesta ter ficado, né, Jorge, secundarizado, digamos assim. Aliás, ele nem estava presente, né, na primeira versão do projeto do Jorge, e aí foi um pouco por insistência minha que entrou, e de fato no projeto ficou... não está bem feita ainda a ponte com o tema da cesta. E aí, Jorge, eu acho que um elemento que pode ser muito útil do enfoque da cesta na tua discussão é aquilo que a gente fala desde o início que começamos a trabalhar com esse tema, né? Que a gente quer adaptar o enfoque da cesta para realidades socioeconômicas desiguais, né? Como é a nossa daqui, né? E eu acho que nesse processo de adaptação, a informalidade precisa ser levada em conta, né? Então, nós não estamos na Europa, mesmo lá existe informalidade, né? Mas os trabalhos dos pesquisadores europeus que nós nos baseamos é muito centrado na formalização, né? E nós aqui, quem sabe, o processo adaptativo precisa demonstrar a importância da informalidade, de quanto isso torna os preços desses produtos diferenciados acessíveis a uma parcela mais ampla da população dos próprios territórios. Enfim, a gente já tem discussões feitas sobre esse assunto, mas ainda não com profundidade, né? E eu acho que a tua dissertação pode, de fato, demonstrar o quanto que a informalidade ela permite esse acesso mais democrático, vamos dizer assim, a esses produtos territoriais, né? Esses produtos com qualidade territorial. Era isso, vi que a Marja levantou a mão, não sei se queria comentário, Marja? Pois não? Sim, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da informalidade, assim, é um tema delicado e difícil, porque traz um pouco dessa conotação, às vezes, que a Marília Gaia falou, né, de, de ilegalidade, de marginalização, né, daqueles indivíduos, né? Eu acho que a Paola também falou bastante sobre isso, né? E em algum momento, eu acho que foi logo depois do seminário do Jorge, né?
que eu não participei da apresentação do seminário no PGA, não, me corrija se eu estiver enganada, Jorge, mas eles meio que colocaram ele assim, mas você é um médico veterinário e está defendendo a informalidade, né, com os riscos que isso pode trazer sanitários, enfim, saúde. E ele veio muito incomodado, né, para uma conversa que a gente teve com essa questão. E eu tentei tranquilizar ele, falando, mas Jorge, você é um pesquisador, o teu papel agora não é defender e nem não defender a informalidade. É olhar para o território e tentar entender o que é a informalidade nesse território, o que ela representa, o que ela traz de obstáculos, o que ela traz. Então, assim, eu tentei tirar um pouco, desconstruir um pouco essa ideia nesse momento de militância a favor ou contra a informalidade, mas de ir destrinchando esse tema que é muito complexo e que muitas vezes as pessoas não acessam, justamente porque as pessoas que estão, né, nessa condição que é de ilegalidade perante algumas leis, não estão dispostas a conversar e nem a participar das pesquisas, e ele acessou muito disso, que já é uma oportunidade muito rica, né? Mas eu acho que no sentido de que é mais de destrinchando essa complexidade do que de defendendo um lado ou outro, porque, como a gente conversou e vem conversando, né? Por um lado, a informalidade traz muita invisibilidade, e a partir do momento que essa atividade fica invisível, inclusive para as prefeituras, né, para a organização de ações públicas que poderiam privilegiar esse público. E, por outro lado, tem essa questão das redes sociais, né, que se constroem, da acessibilidade, enfim. Então, é um tema que eu acho que na medida como eu estou vendo o trabalho do Jorge, né, não sei se ele hoje em dia vê dessa mesma forma, não é a partir de defender ou não defender, é a partir da questão de ir mergulhando numa rede que é complexa e destrinchando, né, todas essas questões, assim. Então, acho que só para deixar isso um pouco mais claro e até ouvir vocês, se vocês tiverem outros aspectos em relação à informalidade para falar, né, sobre isso. Muito bem, Márcio, obrigado aí pelas complementações. Olha só, eu criei um link aqui para a banca se reunir, mas ontem, por experiência da defesa da Isabela, é melhor sair do Zoom, porque senão a gente fica ouvindo o pessoal conversar no Zoom, tá? Então a gente sai e depois entra novamente. Eu vou colocar aqui no chat o link, só um minutinho, por favor. Não precisa de mim lá, né, Casela? Olha, Marília, não sei como é que você está de agenda, mas se você quiser entrar, de boa. É uma conversa muito rápida, só para fechar a avaliação final e questões formais da assinatura. Tá? Se E quiser eu entrar. vou? Vamos, entra junto. Eu acho que os membros da banca, mais a orientação. Tá? Então, por favor, saiam, né, para não ter essa interferência de som aí. André não saiu, né? Nem a Paola. Ou não Hum. sei se a Paola tá com outra. A Isa sabia mexer aqui. Você sabe parar a gravação? Sei. Porque a Isa não tá mais.
estava aqui falando, achando que estava com o microfone aberto, mas não estava. Mudei ali de identidade, de Cleusa para Ademir. Bom, gente, quem que está faltando aqui? Deixa eu ver. A Marja entrou? Marja está aí. Paola também. Acho que os membros da banca, Andréia também. Ótimo. Então, Jorge, parabéns. A banca aprovou o teu projeto aprovado, sem exigências de maiores reformulações, mas é claro, né, com a sugestão aí que nós, né, discutamos as sugestões, em especial o tema aí dos objetivos, né, esses ajustes mais finos, diria assim, que são tão importantes aí para a condução da pesquisa daqui para frente, né, os aspectos metodológicos, em especial em relação a o questionário TAPE, né, o que de fato vai ser explorado, utilizado na dissertação, e como se deu e como será utilizado as entrevistas semi-estruturadas a partir da aplicação do TAPE. Eu acho que isso precisa ser também estar mais explícito na dissertação. Então, da nossa parte, um agradecimento especial a todos os membros da banca, o Jorge, né, pela dedicação, pelo trabalho que ele vem fazendo. Marja, obrigado aí pelo trabalho de coorientação. Já falei também da Marília, né, que como suplente que participou da banca. Andréia, Paola, por estarem aqui contribuindo com a pesquisa do Jorge. E aí eu te devolvo, Jorge, claro, e todos os demais colegas que participaram. Te devolvo a palavra aí para você fazer tuas considerações finais em relação a esse momento, né, a tua pesquisa. Menos de 1 hora, tá, Jorge, por favor. Estou bem feliz, então não vou falar muito não, porque eu costumo chorar. Quero agradecer a presença das minhas excelentíssimas amizades que puderam estar aqui. A Má, que tá, Má de Marina, nossa, me pega no colo desde quando eu entrei para o laboratório, me ajuda bastante, então, mais uma etapa concluída para a gente. E banca, que banca, né? Uma banca, estou recebendo vários elogios dessa banca incrível e bem multidisciplinar, né? Com vários pensamentos diferentes que me agregam muito, consegue até acompanhar o meu raciocínio que pensa em muita coisa. Então, obrigado. E até a famigerada defesa, e vai dar tudo certo. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Então, aproveito também, né, já estamos indo para final de ano, né, desejar a todos e a todas uma ótima conclusão de 2023 e boas festas, ótimas festas de final de ano, né, recarregar boas energias e que 2024 seja muito promissor para todo mundo. E que a pesquisa do Jorge, né, no ano que vem, resulte, né, num produto, numa análise, numa discussão interessante, aí, especialmente para os atores sociais aí da Serra Catarinense, né, os agentes de desenvolvimento, e também, é claro, para o nosso grupo de pesquisa, com certeza vai ser um tijolinho a mais aí no debate sobre a valorização desses recursos territoriais específicos. Então, um grande abraço a todo mundo e, mais uma vez, obrigado. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Isa, eu preciso de você aqui comigo agora. Estou aqui, estou aqui. O que eu faço agora para... Pode só sair e fechar para todo mundo, não tem problema. Tá gravando ainda? Tá gravando, ela para a hora que fecha. Para. Então tá. Melina, Paula, Jéssica, amo vocês. Morrendo de saudade. A Brenda entrou agora. Super pontual. Maravilha, horário de verão, né? Tá. Tchau, tchau. Obrigado, Isa, pela ajuda. Parabéns, Jorge. Tchau.